Glórias, glórias e glórias, né? Saúdo a amada igreja com a paz de Cristo Jesus. Amém? A oportunidade, amados, que é nos dado, ela tem um propósito, ela tem uma direção. Há uma peculiaridade muito especial da parte do Senhor. A palavra do Senhor diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E glorificamos a Deus pelo que Ele tem feito por cada um de nós. A igreja do Senhor, o primeiro ministério começa na sua casa. O primeiro ministério começa na tua casa. Prepara para que essa caneca possa ter mais água, viu? Porque a minha boca, quando eu falo, ela seca. Porque o desejo é de estar incessantemente falando. Amém? O Senhor marcou essa noite, ainda que não é comum, eu vim às quintas-feiras. Confesso para a amada igreja que não é comum, eu vim às quintas-feiras. Mas aprove o Senhor que pelo feriado, acredito que todos tiveram uma noite abençoada de descanso, uma noite tranquila, e que a presença do grande Eu Sou tem sido com cada um de vocês. Confesso que essa noite dormi e não movi como fosse uma pedra, porque o Senhor descansou a estrutura e a mente, e as nossas maiores batalhas, ela se dá aqui, na mente. Eu acredito que Deus, Ele tem escolhido a todos nós, a igreja, para fazermos a diferença. E quando falo fazer a diferença, não é nas quatro paredes aqui dentro. É noite de nós, mais uma vez, amém, por eu estar aqui essa quinta, de você, de mim, abrir como sempre nós vemos ao culto, o nosso coração, para que o Senhor Ele possa fazer algo novo em nossa vida, como a palavra menciona, que a palavra do Senhor, Ele renova ela a cada manhã. E como o varão havia falado aqui, quando, ao cumprimentar, não só os irmãos da igreja, quando estamos fora, eu vou, ainda que tenha essa oportunidade, 9 horas agora, creio que até meia-noite, é isso? Esse amém aí, olha, é forte, hein? Mas amém, que o Senhor conduza conforme a vontade e o querer dEle, que não seja de mim, mas que seja do Senhor, amém? Todos os dias, quando eu vou para o trabalho, antes de entrar na palavra, eu tenho um momento com o Senhor. E esse momento é o momento mais único e mais precioso que eu tenho de oferecer ao Senhor, o meu devocional, o meu melhor para Cristo. E confesso, é um horário que eu gostaria de estar ali, deitado, descansando, mas é algo, isso que sirva, vai? Pega, fica ligado na fiação do trono da graça, fica ligado. É como o pastor, não deixa o ladrão de semente roubar, não. Fica ligado na fiação do trono da graça. Bem antes de eu e você chegar, o Senhor já se fazia presente. E como eu falei, o primeiro ministério começa na tua casa, na minha casa. Se eu fosse sentar aqui, aproveitar a oportunidade que foi me dada, para a gente falar, quando o pastor menciona de testemunho, nós passaríamos dias. Eu sei que isso parte de mim, às vezes dos irmãos, de quando não levantamos aqui e falamos testemunho. Mas a gente sabe que cada um, inclusive eu, nós temos algo para falar da parte do Senhor. E muitas das vezes a gente se acovarda, isso é fato. Isso é fato, se acovarda mesmo. Mas, fica ligado. Então é o melhor momento que eu tenho na madrugada de buscar a presença do Senhor. E para que o nome do Senhor ele se engrandeça,
E nós temos que termos disponibilidade, disposição. Eu confesso que no dia corrido de cada um, nós não teríamos aquele tempo hábil de buscar a presença, porque muitas das vezes nós temos o trabalho, nós temos as atribuições dos nossos dias, que às vezes nos tira não da presença, mas tira o tempo da comunhão de estar com o Senhor. Não que no trabalho, na escola, onde nós estivermos, nós não podemos estar conectados, como a palavra fala, buscai o Senhor em todo tempo e também fora de tempo. Então, o Senhor, Ele conhece a estrutura, o nosso coração, Ele sabe, aleluia, o nosso deitar e o nosso levantar. Então, eu e você, nós sabemos qual é o melhor momento de nós buscarmos se conectar na presença do Senhor. E a oportunidade, ela é muito simples. Há mais ou menos umas 2 semanas, eu tenho orado, Senhor, que o Senhor possa fazer um movimento, não só na minha vida, na vida da minha esposa também, e é claro, na vida da igreja. Quero contar diante de todos. Há muito tempo nas madrugadas, eu creio que no particular de cada um, e cada um sabe, eu tenho colocado esse ministério na presença do Senhor. Não coloco de A a Z nomes. Falo, Senhor, toma a tua casa, toma a tua igreja, a nave da igreja, os pastores da igreja. Tenho orado, pedido, Senhor, vai de encontro, faça aquilo que aprove ao Senhor sobre cada vida. Cada um sabe de si diante do Senhor. Muitas das vezes, aleluia, pessoas, não falo só no ministério, falo em geral relacionado à igreja, não consegue ir por uma situação, por outra, mas eu falo para vocês, ninguém sabe o particular de cada um de vocês na presença do Senhor. Ninguém sabe o particular de cada um com o Senhor, que seja no trabalho, na madrugada, na escola, o Senhor, as pessoas não sabem. Então, quando nós entendemos o verdadeiro propósito do Senhor na nossa vida, e nós desconectamos o nosso coração daquilo que se diz respeito a essa terra, porque aqui, amados, nada nós temos. Quando a palavra do Senhor diz, buscai primeiro o reino dos céus e a tua justiça, e as demais coisas o Senhor vai acrescentar. E eu creio dessa maneira. Louvado seja o nome do Senhor. E que cada instante seja bem peculiar para mim e para você. Porque quando nós vemos para esse templo de 4 paredes, e aqui nós vemos oferecer ao Senhor o nosso melhor, também nós temos que lá fora oferecer o nosso melhor. Quando no trabalho, é um exemplo disso daí. A gente já vai entrar ali na palavra. Isso é para compartilhar com você. Se você já faz isso, que permaneça fazendo. Eu chego no meu trabalho e o coordenador havia falado assim. Eu estava na sala dos professores, ele falou assim: você vive sorrindo. Você sempre está sorrindo. 6 horas da manhã, como pode isso? É o termo que ele usa. Mas isso não é para que eu cresça e que eu diminua, e que cada dia o Senhor cresça em nossas vidas. É a presença. É a presença do Senhor. E a permanência, como o pastor Flávio sempre menciona. A permanência na presença do Senhor. É a presença. É como nós cantamos, ou melhor, adoramos o louvor que falava aqui. E o fogo arderá continuamente sobre o altar. Para que o fogo, aleluia, ele permaneça queimando, é necessário você e eu, nós tirarmos a cinza e colocar lenha nova. Isso é algo diário que nós temos que fazer. É algo diário. Você vive sorrindo pelas primeiras horas da manhã. É a presença. É aquilo que você, aquilo que eu, aleluia, nós colocamos diante do Senhor. Pai, que a presença do Senhor
faça na vida do meu próximo, aleluia, porque, amados, não tem a ver com você, tem a ver comigo, tem a ver com o próximo, aquele que não conhece a palavra. Sabe por quê? Nós já fomos alcançados, e muitas são as vidas que ainda não foram. Cada um sabe. No meu trabalho, tenho N alunos que olham, falam: você é diferente, amados. E temos que fazer a diferença mesmo, como a palavra do Senhor diz. Nós temos que fazer a diferença. Porque senão, nós simples virmos à casa, virmos ao templo, buscar, e lá fora nós não fazemos a diferença, amados. Nós estamos perdendo tempo. O Cleuber está perdendo tempo. Está perdendo tempo. É como nós adoramos aqui, o Senhor já está às portas a vir, a buscar uma igreja lavada, remida, no sangue de Cristo. E é peculiar isso. Hoje as igrejas, amados, eles têm pregado, aleluia, não que o Senhor não possa fazer, mas não tem pregado mais santificação, não tem pregado mais renúncia, não tem pregado muitos outros derivados da palavra. A presença, ela tem que ser contínua na nossa vida, senão nada vale. Se eu não ganhar a minha família, eu perdi tempo da minha vida, aleluia. É o primeiro ministério nosso, da nossa casa. Algumas vezes já foi dada a oportunidade, eu menciono sim. A igreja começa no nosso lar. E se você, se eu, nós não podemos, pelo menos ganhar o da nossa casa, amado. Porque o mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. E te digo, nesse momento, quantos já estão descendo à sepultura? Quantos já estão descendo à sepultura? E às vezes nós não se posicionamos diante a palavra, diante a presença do Senhor. Muitos crentes vivendo de oba-oba. Queridos, não é tempo disso. Quando eu falo das igrejas de norte a sul, leste a oeste. O diabo não brinca de ser diabo. E o crente não pode brincar de ser crente. Se nós não levarmos diante da palavra a sinceridade, a plenitude, o caráter de Cristo na nossa vida, amados. A palavra menciona que o Senhor já sabe quem são os dele. E eu creio que nós que estamos aqui dentro, nós somos os escolhidos do Senhor. Nós somos escolhidos do Senhor. Igrejas hoje, aqui não tem isso, eu creio. Os atributos de Deus, eles são tão peculiares, tão tremendos, aleluia. A santidade do Senhor, aleluia, é tão grande, amados, que nos constrange. A santidade do Senhor, aleluia, é tão grande que nos constrange. Vou falar de mim, queridos. O meu coração, ele queima. O meu coração, ele incendeia. Que o seu coração queime, incendeie pela presença do Senhor. Incendeie, queime. Que não fique somente aqui dentro. É claro, a carne, a gente sente. Quantas aflições que eu já senti na minha carne. Quantas aflições. E glória a Deus. Vou aproveitar aqui o ensejo. Louvo a Deus pela vida do pastor Flávio e a Bruna. No passado um pouco distante, o meu relacionamento ele estava desestruturado. Mas não que eu tinha perdido a presença, não. Não que eu tinha perdido a presença e a permanência.
Mas o Senhor, Ele mudou o quadro da situação. Ele mudou o quadro da situação. Eu não sei quanto tempo que você tem de cristão, de crente, não sei. E não é o tempo que determina o nível que você e que eu estamos, não. Não é o tempo. É a presença. É o tempo do sentido que você busca a presença do Senhor. Não adianta, amados, aleluia, de nós ficarmos patinando. Jesus já está às portas. Eis que estou às portas e bato. A qualquer momento, a trombeta ela vai soar. A trombeta vai soar. Que você, que eu, que nós, que a igreja, ela esteja, não é se preparando, que ela esteja preparada. Queridos, é um abrir e fechar de olhos. Eu estou aqui falando a palavra, mas não é porque eu sou crentão, santão não, amados. Pelo contrário, a espada ela corta para cá, ela corta também para aí. Todo dia nós estamos, aleluia, se esforçando em servir e em seguir ao Senhor. E em servir e em seguir, não é somente aqui como eu mencionei, não, é lá fora. É como eu falei para você, não tem a ver comigo, com você. Tem a ver no sentido daquele que não conhece, porque nós fomos alcançados. A igreja, ela é sim um hospital do Senhor. Porque se não é por ela, como que as pessoas vão ser alcançadas? Como que as pessoas vão ser alcançadas? Se você e eu, nós estamos aqui, é porque alguém um dia orou pela sua vida, orou pela minha vida. Nós não caímos aqui de paraquedas. Sejam alvo as nossas vestes a cada dia. Abra a tua espada no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 57. Aleluia. Vou dizer para você. Falei, Senhor, põe uma palavra para que eu possa ministrar, Pai. Que o Senhor cresça ou diminua. Que eu seja o menor da casa de Jessé. Seja o menor da casa de Jessé. Já há tempos que eu não sei o que é subir no púlpito para pregar. Já há tempos. Falei, Senhor, que o teu fogo venha sobre mim, sobre a igreja. Que o Senhor encoraje para que eu leve. E que a palavra que vier sobre a minha boca para ministrar, que o Senhor ponha uma tenaz na minha boca. Aleluia. Mas também para que a igreja ela entenda. E não é claro, não é só nesse culto não. Haverá os próximos, o que já ocorreu. Mas que eu e você possa ficar ligado na fiação do trono da graça. Aleluia. Lucas capítulo 9, versículo 57. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, misericórdia. Acerca dos que seguem a Jesus. Essa espada aqui, amados, aleluia, vai ser um atrás do outro, viu, serva? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Aleluia. Acerca dos que seguem a Jesus. Indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem
onde reclinar a cabeça. Disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Respondeu Jesus: deixa os mortos ou enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Até aqui. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aleluia. Quando o Senhor pede para muitos, dois deles daqui na palavra: Senhor, deixa eu voltar e enterrar. Senhor, deixa eu voltar e despedir. A palavra, o Senhor está dizendo aqui quão é difícil seguir o caminho dele, permanecer na presença dele, renunciar, aleluia, a tudo em prol do reino do Senhor. Quão é difícil. No meu tempo de caminhada no Evangelho, cada um sabe de si. Eu nunca desviei da presença do Senhor. Às vezes o pastor Flávio brinca aqui com algo, mas assim, tem aí uns 2 meses atrás, é porque eu estou falando da palavra, mas algo eu estou recordando. Já fazem, cara, é algo meio 30 anos que a gente está na presença. É uma vida, 30 anos. Às vezes parece que foi um susto. Aprendemos muita coisa, sim, aprendemos muita coisa. Mas uma coisa que eu aprendi, é o que eu disse: fica ligado na fiação. Com a minha mãe e pai na fé, falou um dia para mim assim: você está vindo para Cristo agora, mas não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. O seu alvo é Cristo. Porque se você olhar para a direita, olhar para a esquerda, no que diz respeito os defeitos que há, você não vai permanecer. Você não vai permanecer. Isso foi em 1996. E assim fiz. Como a palavra do Senhor diz: grave na tábua do teu coração. Assim eu gravei. E creio que você, independente de tempo, amado, eu falei aqui só para uma situação para você virar a chave. Permanência. Permanência. A buscar, a se achegar. A palavra do Senhor diz assim: achegai-vos a Deus e Deus se achegará a vós. Meu queridos, o Senhor está tão perto da sua vinda a buscar a igreja, e que o coração nosso ele esteja queimando, incendiando, que eu e você possa estar mergulhando na presença do Senhor, em águas, aleluia, não pelos artelhos, não, aleluia, pelos joelhos, mas mergulhando em águas profundas, mergulhando em águas profundas. A palavra diz que o Senhor, Ele tem compromisso para aquele que tem compromisso com Ele. Deus não tem compromisso para quem não tem compromisso com Ele. O Senhor, Ele não tem problema, aleluia, com o pecado. E aliás,
É alguns flashes que o Senhor vai colocando na minha mente. O pecado, ele é muito gostoso. Ele é muito bom. Vocês já assistiram aquele desenho do Amado Coração? Quem aqui conhece? Com exceção. Procure e assista esse desenho do Amado Coração. Assista. Muito simples, mas é muito revelador da palavra do Senhor. Esforça que eu te ajudarei. Busque a presença, intensifique a cada dia a presença. Porque a palavra mesmo diz que ainda na nossa pequena força, aleluia, nós permanecemos na presença do Senhor. Em se achegar a Ele, em buscar a Ele. Deus conhece, amado, o íntimo do meu coração conhece o teu. Ele sabe o meu assentar e o levantar. O Senhor, Ele não tem problema. A palavra diz, vamos mudar aqui para ficar mais simples. Quando o pecador, ele vem diante da presença, ele aceita Cristo. O Senhor, Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. O Senhor, Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Quando nós vemos para o Senhor, aleluia, nós vemos cheios de defeitos. E aliás, se encontrarmos um santo sequer sem pecado, ou nós vermos, aleluia, em uma igreja que ela, eu não vou à igreja por isso e por isso, vou para outra igreja, queridos. Se nós sairmos de uma igreja, e nós formos para a igreja A ou B, de repente nós vamos estragar aquela igreja, porque nós somos cheios de defeito. Mas nós estamos, aleluia, se esforçando em servir e em seguir ao Senhor. Na terra prometida, somente Josué e Calebe, aleluia, que puderam, aleluia, contemplar, entrar e experimentar, aleluia, dos benefícios do Senhor. Josué e Calebe, imagina uma multidão que havia. Somente Josué e Calebe serviram em seguir e em servir ao Senhor. Que você e eu, que nós continuemos em seguir e em servir ao Senhor em todo instante. A Bíblia diz, em tempo e fora de tempo. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino do Senhor. Olha, eu sei que tem muito que eu preciso fazer para o Senhor, sei disso. O Senhor tem um público muito especial aonde eu trabalho, muito especial. Pelo jeito simples seu, pelo jeito simples meu, de levar a palavra, de falar da palavra. Assim como fez Paulo, a gente pode ganhar uma multidão, mas depende de você, depende de mim, é verdade, depende de nós. A palavra do Senhor diz assim, que não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Desde o ventre, aleluia, da nossa mãe, o Senhor já havia escolhido a mim e a você. Não sei quantos, aleluia, de vocês que vieram para Cristo. Eu vim muito cedo e falo para vocês, eu nunca tive uma vida, aleluia, de farra, nunca tive isso. Não quer dizer também que eu fui igual um nazireu, igual era Sansão, não. Mas eu nunca tive isso. Vou compartilhar algo com vocês. Assim, quando eu vim para Cristo, parece que foi algo assim muito fácil, porque eu não tive dificuldades na minha vida, no sentido de baladas, tipo, nunca tive isso, amados. Nunca tive. E louvo a Deus por isso, pela educação de mãe e de pai.
notei uma diferença para vir para os caminhos do Senhor? Sim, foi top. Mas um belo dia eu havia pensado, vim para os caminhos do Senhor, glória a Deus, mas não foi por uma situação assim que tivesse tamanhas dificuldades. Você sabe o que me sobreveio um dia? Isso eu já morava aqui em Campinas. O meu primeiro casamento, louvado seja Deus, é o meu segundo. Eu perdi, não por mim, ou sim, não que eu estou colocando culpa, não é isso. Mas eu perdi o bem que eu mais tinha precioso, a minha família. E o mês seguinte, fica ligado na fiação, no mês seguinte, meu trabalho. Você consegue imaginar o que é você perder a estrutura da tua família, a tua casa, e perder o seu trabalho de longos anos, onde você construiu, não estou dizendo um patrimônio, uma família, uma situação, de uma estrutura financeira, de uma estrutura top, e de repente cair tudo? Você imagina o que é ficar, aleluia? De repente isso faz parte até já de um testemunho, tá? Pega essa fiação aí. E de repente você ficar num ambiente onde você está longe de todos os teus, sua mãe, seu pai, irmãos, irmãs, e se falar, Senhor, e agora? Estou contando algo vivido, que não foi fácil. Mas eu vou lhe contar a cereja do bolo. Vou te contar a cereja do bolo. Passei situação que eu falei, Senhor, e agora? Foi aí que a minha fé, ela cresceu mais do que outrora eu estava. Não que eu estava afastado ou algo, pelo contrário, isso me fez me achegar mais na presença do Senhor. E quando eu falo para você, continue buscando, continue se achegando mais perto do Senhor, busca nas madrugadas, busca no teu trabalho, busca na tua casa lavando vasilhas, busca na tua casa tomando banho, deixa o Senhor queimar o seu coração, deixa o Senhor, aleluia, se achegue mais próximo do Senhor. Não fique, aleluia, empático quanto à situação, não. Olhe para o alto, olhe para Cristo. O Senhor, Ele é o autor e consumador da sua e da minha fé. Basta, aleluia, apenas nós deixarmos o nosso coração disposto, aleluia, à vontade do Senhor. Se desprender, aleluia, das coisas terrenas, como a palavra fala, buscai primeiro o reino dos céus e a tua justiça, e as demais coisas elas serão acrescentadas. E quando o Senhor fala em acrescentar, aleluia, não que Ele não possa fazer em relação a bens materiais, não. Mas o Senhor, Ele vai nos acrescentar, aleluia, aquilo para cada dia. Se nós, queridos, aleluia, não entendemos ainda o propósito da palavra do verdadeiro evangelho do Senhor, amados, aleluia. E nós, aleluia, eu creio, como eu falei, o Senhor já está próximo. O que importa é que eu e você diminua diante da presença do Senhor, se coloque na totalidade, dependência do Senhor. Deixa, aleluia, o Senhor, aleluia, cuidar de ti. Deixa, aleluia, lança aos pés do Senhor. Lance aos pés do Senhor. Busque a Ele impetuosamente, sem cessar. Eu já fui, aleluia, hoje não, mas eu já fui muito, principalmente, aleluia, depois da situação que eu passei de ir ao monte. Gostoso? Maravilhoso. Tinha situações que eu chegava, meu querido, eu ia só. E o Senhor movia pessoas para falar comigo, quanto à situação, que pessoas que eu nem conhecia. O Senhor, Ele vai mudar o quadro
da sua situação. Por que eu estou dizendo isso? É só para a gente sair um pouco da nossa liturgia, amado. O Senhor, Ele vai mudar o quadro da sua história. A minha fé, aleluia, ela cresceu muito mais em estar na proximidade do Senhor, não olhando para a direita ou para a esquerda. Amados, vocês já acham que é fácil, aleluia? Eu creio que não. Não é fácil lidar com pessoas, não é. Eu vivencio isso todos os dias da minha vida. Não é. Mas se nós não revestirmos da couraça de justiça, com o capacete da salvação, com as sandálias de fogo, com a espada na mão, amados, nós não vamos resistir ao dia mau. Nós não vamos. E eu resisti pela graça e a misericórdia do Senhor. Que isso vale na tua vida. Não sei o que você passa, você não sabe o que eu passo, mas há um que sabe o que você e eu passa. Cristo Jesus, o Espírito Santo, aleluia, Ele faz morada em nós. Bastando apenas nós abrir o nosso coração, reconhecer a Ele em absoluto senhorio na nossa vida, reconhecer a Ele como dependência unicamente de Cristo. Não há outro melhor lugar do que estar na presença do Senhor. Não há outro melhor lugar. Quando inclinares a tua cabeça, mergulhe o mais profundo que você puder. Há 20 anos, ou 25 mais ou menos, eu trago um lenço comigo. Isso daqui é como uma disciplina. Cultura. Qual a cultura do céu para a sua vida, para a minha vida? Qual a cultura do céu? Os nossos pais nos ensinaram isso. E tem situações na nossa vida, aleluia, que é necessário ser desconstruído aquilo que foi construído. Cultura. Tem situações na nossa vida que é necessário desconstruir para fazer um modelo novo de Cristo em nossa vida. Uma base alicerçada no Evangelho do Senhor. Uma base, aleluia, fundamentada na palavra, na presença do Senhor. Sabe por que muitas das vezes tem muitos que não permanecem? E também fora, é porque fica pulando. Você já viu uma árvore, quando você tira uma árvore de um lugar, planta num lugar, não fica muito tempo, você tira, planta, essa árvore vai ter raiz, vai ter fundamento? Ela não vai ter estrutura para permanecer viva. Assim é a nossa vida diante da presença do Senhor. Se nós não enraizarmos, aleluia, em um lugar aonde a palavra é pregada, aonde a palavra, aleluia, ela é pulverizada, disseminada, de um povo de um coração, aleluia, voluntário, de um povo de um coração aberto. Amadas, essa palavra ela vai bater e ela não vai fazer, ela vai sonir como um sino e não vai ter, aleluia, função alguma, porque nós não entendemos, nós não, aleluia, abrimos o nosso coração para receber. Que o Senhor, aleluia, a cada dia, a cada momento, aleluia, possa falar com você, comigo, de uma maneira muito especial. Que nós possamos dar lugar à palavra do Senhor.
Você, aleluia, irmão, é sacerdote na tua casa. O Senhor te deu a autoridade para isso. Vou pegar um exemplo de Ana. Quando foi que o Senhor abriu a madre de Ana? Quando ela tinha a situação lá com Penina, quando o marido dela sempre subia para oferecer ao Senhor. Não me fala de anos, mas não sabemos quantos. E ela sempre naquele ciclo. E um dia ela chegou e falou: Senhor, se o Senhor me conceder, em outras palavras, um filho, eu levarei ele ao templo e consagrarei para que ele viva na tua presença. O Senhor assim foi quando ele abriu a madre de Ana. Ou seja, quantos anos que demorou para ela entender, aleluia, esse processo. Quanto tempo, aleluia, que vai depender para que nós, aleluia, não falo aqui mais norte a sul, leste a oeste. Quando é que as pessoas vão abrir os olhos espirituais para entender que o Senhor está falando de uma maneira tão clara, sucinta? O Senhor, amados, Ele abençoa as pessoas de A a Z para não dar nome. O Senhor é capaz de fazer isso, mas o propósito não é esse. O propósito de Cristo é que nós conhecemos quando diz a palavra: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O propósito do Senhor é resgatar almas, é levar as pessoas ao arrependimento, é levar-nos ao arrependimento. Tenho certeza, se fosse ministrado hoje, igreja tal, hoje virá fulano para pregar, revela CPF, faz isso, faz aquilo, o Senhor é capaz de fazer? Sim, mas não é esse o propósito. Vai te dar chave disso, daquilo. Amados, hoje ninguém mais quer relacionado à palavra, pregar o Evangelho, não quer. É bens materiais, buscar primeiro o reino da terra e a justiça dela, não. Se acheguemos a Ele, não assuste não. Temos que sair, aleluia, dos protocolos. Temos que sair dos protocolos. Se nós continuarmos a vivenciando, aleluia, um ciclo, eu vou dizer algo, aleluia, que o pastor muito fala. Ele tem o desejo, aleluia, de um dia entrar nessa porta. Nós viemos aqui e ofertarmos, sem necessidade de fazer uma liturgia. Se lance na presença do Senhor.
Senhor não é só aqui dentro das quatro paredes. Se não se na presença, os atributos de Deus são muito peculiares para mim e para você. O nosso coração, nós temos que rasgar o nosso coração e as nossas vestes, sentarmos, aleluia, por sacos de cinza. Deus, Ele vem buscar mais uma vez uma igreja lavada e remida no sangue dEle. Nós temos que lutar diuturnamente, aleluia, contra o pecado, sim. Colocarmos a nossa vida diante do altar do Senhor. A santidade do Senhor é muito grande, que ela nos constrange, porque nós buscamos a cada dia se achegar à presença do Senhor. Não troque por nada, não troque por, aleluia, por um prato de lentilha a tua salvação, a minha salvação, que nós não trocamos, amados. Que o Senhor, eu creio que naquele dia, Ele vai colocar, aleluia, as pedrinhas na tua coroa. Às vezes parece que a palavra é forte, amados, tem que fazer igual João Batista. Hoje em dia nós não temos mais João Batista na face da terra, são poucos. Não pense que eu estou falando da carne, não. Se nós não formos usados e ousados na presença do Senhor, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Igreja não é só aqui dentro, igreja lá fora. Igreja é o nosso lar que começa. As pessoas têm que olhar para nós e ver a diferença. E hoje, quantos aleluia? Você não sabe diferenciar quem é crente e quem não é mais. Você não sabe. Não tem essa distinção. Crentes ocultos. Crentes ocultos. Até quando? João Batista falou, raça de víboras. Até quando que nós vamos brincar de sermos crentes? Aliás, muitas das vezes até vergonha falando que somos evangélicos, porque muitos evangélicos estão envergonhando, sim, a palavra do Senhor, estão tirando as vestes. Hoje até a gente tem que falar, nós somos cristãos. É impactante sim, amado, é impactante. E não adianta mais ficar, cabeça de crente mais não, queridos. Não é momento disso não. É momento de comer a palavra. De comer a palavra. Você e eu, nós estamos aqui porque alguém um dia orou pela nossa vida. E falo para você, fica ligado na criação. Não foi minha mãe e meu pai, glória a Deus pela vida da tua mãe, pastor Flávio, que orou pela tua, tu estás na presença. Como assim você e eu? Mas tu e andalas, tu calabaçuri de canta. No ano de 96, quando o Senhor me chamou, eu fui para a presença do Senhor, sim. Quando eu falo para você que o primeiro ministério é a tua casa, você vai entender o porquê. Eu vim para a presença do Senhor. Depois veio a minha mãe. Eu tinha outrora 23 para 24 anos. Depois veio meu pai, homem. Porque os antigos eram mais. Poderia contar, aleluia, as vezes que meu pai falou, eu te amo. Poderia contar as vezes que ele falou que eu te amo. Mas sempre era, benção, pai. Um beijo eu dava no rosto dele. Quantas vezes, aleluia, enxugava os dedos dele porque ele tinha um problema numa perna. Veio eu, veio a minha mãe, veio o meu pai, veio as minhas duas irmãs.
minha esposa no passado. O Senhor já arrebatou meu pai, já tem muitos anos, louvo a Deus. Quando o Senhor, aleluia, eu já morava aqui, Deus usou uma irmã na igreja Assembleia de Deus, aonde os meus pais ali estavam congregando, que o Senhor ia colher uma flor daquele jardim, aleluia. Ele ia colher uma flor daquele jardim e ninguém sabia quem era. Uma irmã tremendamente usada na presença. E eram as irmãs de Coquinho, viu? Que está difícil hoje. Muito difícil. Eu não sei, me lembro quanto tempo mais. O Senhor levou meu pai. Saí daqui, fui para Goiânia. Muito difícil. Fui de onde, aquela situação toda, enfim. O Senhor recolheu meu pai. Mesmo assim, não saí da presença, permaneci. Já se passaram quase 30 anos, 28 anos, 30 na presença. De lá para cá, estamos aqui, buscando, se achegando ao Senhor. Certas situações dificultosas, a palavra do Senhor não fala. No mundo seria fácil, você não. No mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Assim como Cristo eu venci, vós também vencereis. Vós também vencereis. E o fogo arderá continuamente sobre o altar. Quando você remover a cinza e acrescentar, aleluia, lenha nova. E quando eu e você oferecer ao Senhor, não adianta nós queremos oferecermos sacrifício coxo. Por quê? Quantos ministérios têm oferecido sacrifício coxo a Cristo? Quantos? E mais, até quando? A palavra fala que o Senhor já está a ponto de vomitar, porque não és frio e nem quente, és morno. Vamos brincar até quando? Enfim, parece pura palavra, não é não, mas Jesus, quando entrou ao templo e via aqueles cambistas lá, em outras palavras, era um Senhor, ó, porque era santo o lugar. Era um lugar aonde, aleluia, ele ali ia fazer, entregar, ensinar. Diante dessa trajetória toda minha, queridos, eu em momento algum esmoreci a minha fé. Eu quero que isso daí você entenda, para que você pegue isso como base na tua vida. Se você já tem, amém, acrescente mais. Que a estrutura nossa, ela esteja fundamentada em Cristo. Que seja fundamentada. Ter 25 anos e ter 50 tem uma diferença. Maturidade. Maturidade espiritual. Digo isso por mim. O tempo de vida que eu tive quando jovem agora é diferente. A maturidade espiritual com Cristo, ela é diferente. A essência do Senhor, ela tem que permear em nossa vida. No deitar, no levantar, no andar, aonde nós formos. A presença e a permanência do Senhor, ela tem que ser contínua. Ela tem que ser, aleluia, vivenciada a cada instante. Quem a cada dia na presença do Senhor, se lance na presença. Projetos ainda não foram concluídos que eu gostaria. Assim também é na tua vida. Jó 22:28 fala assim: determinando tu algum negócio, seja firme e a luz brilhará nos teus caminhos. A luz é Cristo. Permaneça, insista, vivencie. Não deixe fraquejar a fé, não. Continua olhando
vai passar a palavra, mas permaneça na presença. Que cada dia você possa, aleluia, fortalecer mais na presença do Senhor. Fazer como fez Josué e Caleb, seguir em servir ao Senhor. Deus é santo, e Ele requer de mim e requer de você santidade. Ele requer cada dia que nós se achegamos mais na presença dEle. Não há outro melhor lugar do que estar na presença. Até quando o Senhor chama-nos a cada dia, a cada instante, a sentar e comer o banquete. Porque é como falar, quando sentamos à mesa, todo mundo é igual, amados. Todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Não há diferença, não há distinção. Não é à toa que a palavra diz: aquele que queira ser o maior, seja o menor. Aquele que queira ser o maior, seja o menor. O que vale é eu e você a cada dia. Não perder a presença do Senhor. É diuturnamente buscar a face de Cristo. Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Vamos orar, vou entregar aqui, aleluia. O que nós queremos, aleluia. Aleluia, glória a Deus. É que a presença do Senhor, ela permaneça em nossa vida. É como eu disse, não venham sempre assim, eu não sei nem que horas que termina. Mas aquilo que é ministrado a gente tem que entregar. Não somente entregar, isso é para mim também, tá? E praticar. A Bíblia fala assim: não sejais apenas conhecedor da palavra, mas praticantes. Amém? Feche os teus olhos. Vou entregar aqui. Vamos fazer uma breve oração. Aleluia. Se me dá lugar, a gente vai até mais enviar. A palavra fala também que a gente tem que ter ordem e decência. Amém? Feche os teus olhos nesta noite. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, Pai, por este momento, Senhor, na tua presença. Eu tenho convicção e tenho certeza, sim, Pai, que a palavra possa ter, Pai, ido a corações que estejam abertos e receptivo a tua palavra, Senhor. Eu creio, meu Deus, aleluia, que todo e qualquer tipo de distração, Pai, não tenha adentrado as portas além, aonde a conexão contigo, Senhor, aonde a presença do Senhor, aleluia, que tem falado de maneira, Senhor, transparente, clara, objetiva e sucinta a cada coração. Senhor, derrama, Senhor, sobre cada vida que aqui veio, sobre a cada casa, sobre cada um representando a sua família. Que a presença do Senhor, ela seja plena, seja vigente, seja contínua sobre cada vida. A palavra, sim, ela foi para aqueles que estavam presentes na casa. Que ela possa ir de ímpeto ao teu coração, possa falar de maneira forte contigo, com cada um. De repente eu não sei, aleluia, já uma vez falei, quem sabe se não seria o último culto nosso, e o Senhor pudesse já vir buscar a sua igreja. Eu creio pelos olhos da fé que você espera por esse dia, e que o seu coração ele esteja queimando por isso. Faça-nos entender, Pai, a cada instante o Senhor vai escolher a cada um desde o ventre, aleluia, da mãe, para que hoje pudesse estar na tua presença, aleluia, para que o teu nome seja glorificado, seja exaltado. Cara, que a presença do Senhor, Pai, ela possa, Senhor, chegar em cada vida, em cada lar. Que possamos ser pessoas diferentes, aleluia, com a essência do Teu Espírito, com a presença e a permanência. Cai por terra, Pai, aleluia, toda e qualquer distração que haja. Que possamos ter entrado, Pai, nesta noite novamente
e a entrada diante do Santo dos Santos. A tua graça e a tua misericórdia é a razão de cada um de nós, aleluia, de não termos sido consumidos. E o Senhor dá esta oportunidade a cada um de nós nesta noite, que a presença do Senhor, ela possa, Senhor, trilhar-nos, ó Pai, até aquele grande dia, aonde o Senhor vem buscar a tua igreja. Toma o teu lugar, Pai. Eu tenho convicção e certeza que este ambiente é um ambiente de glória, um ambiente que a presença do Senhor, ela é manifesta. Que nós, papai, independente de toda e qualquer situação que nós adentramos a este lugar, se entramos, Pai, com o coração triste, com o coração, papai, aleluia, desesperançado, com o coração, papai, sem expectativa, mas que essa noite tenha sido mais um momento aonde o Senhor colocou, aleluia, brasa viva, lenha nova no altar, para que possamos queimar, para que possamos, aleluia, estar segundo a tua vontade. É o que nós, Senhor, colocamos diante da tua presença e cremos, Senhor, no teu agir e no teu manifestar, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Pode tomar os vossos assentos, amém? Vamos passar a quem tem de direito. Não precisa tomar o assento não, irmão. Vamos continuar em pé, vamos adorar o Senhor. Muito se falou sobre a presença, e ela é a única maneira da gente vencer o pecado, da gente andar com Cristo. Ela é a única maneira da gente cumprir o que está nas Escrituras. Ela é a única maneira da gente amar o próximo. Ela é a única maneira da gente ofertar, da gente ser generoso. Ela é a única maneira da gente se dar bem com as pessoas. Ela é a única maneira da gente tocar a nossa família. Ela é a única maneira de nos encontrarmos com Cristo no final da caminhada. E eu queria que nós cantássemos esse último louvor que fala da presença. É uma canção que eu gosto muito, e eu acho que ela é muito genuína. E se nós nos entregarmos realmente, como diz a canção, tendo a percepção da presença de Deus e de quem Ele verdadeiramente é para nós, aí talvez a gente tenha a nossa mente transformada para viver tudo isso que o Cleuber falou, de estarmos aptos e de perseverarmos e de continuarmos até